Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre influenciadores presos por rifas e sorteios ilegais. Vamos mencionar também aí que o MrBeast contratou o advogado do Elon Musk, o sucesso do Deadlock, fracasso de Concord, algumas outras polêmicas e uma nova feature aí sendo liberada no YouTube. Vamos nessa. Bom, pessoal, pois é, um casal de influenciadores do Rio Grande do Sul foi preso recentemente em Santa Catarina. Eles foram acusados de crimes envolvendo lavagem de dinheiro e associação criminosa por conta aí de rifas e sorteios ilegais que os dois estavam organizando pelo Instagram. Pois é, o mais maluco disso é que mesmo os dois presos, os sorteios continuaram e envolveram até um carro que já havia sido apreendido. Uma BMW toda luxuosa que tá aparecendo aí na imagem, assim. A gente vem comentando muito isso aqui no The Byte, esse assunto dos influenciadores envolvidos em esquemas, seja de tigrinho, seja de cassino, né, apostas online, e pelo visto a coisa continua, já que esse não é o único caso, né, isolado de influenciadores envolvidos nisso. Eu queria saber de você, Edu, o que é que você tem achado disso, depois o Vandep também. Obviamente uma vergonha, né? Mais uma vez tem gente tentando ludibriar pessoas que têm ou menos instrução ou menos controle emocional. E o que me incomoda nisso, assim, bom, são inúmeros fatores que me incomodam, mas assim, sorteio é uma parada que me incomoda muito em rede social, no YouTube. Porque muita gente vem cobrar de mim que eu não faço sorteio e não vou fazer, porque as pessoas que cobram alegam, você não é grato ao seu público, você tinha que sortear alguma coisa. Eu não tenho que sortear nada e eu não posso sortear nada. Porque sorteio você só pode fazer legalmente com registro com a Caixa Econômica Federal. Isso no Brasil. Eu moro no exterior, então eu teria que nem sei como validar um sorteio e nem sei como enviar. E sorteio é uma parada que é feita... Beleza, com certeza vão existir exceções, mas na maioria dos casos, por que você faz um sorteio? Para inflar números, porque você vai ter um ganhador dentre milhares, ou dezenas de milhares, ou centenas de milhares. Na prática, ninguém sai ganhando, vai ter um sortudo ali. O resto foi tudo manipulado para inflar uma conta e inflar números. E daí você tem os casos também que não tem ninguém ganhando, né? Que é tudo de fachada. Então, assim, é uma vergonha, né, cara? É mais um caso de rede social sendo usada da pior forma possível. Pelo menos nesse caso, vai rolar uma investigação. Sim. E haverão consequências, porque muitas vezes isso sequer acontece. Enfim, fala aí, Vandep. Não, desculpa, é só para dar mais contexto nesse caso específico e também o porquê que a gente vai ficar trazendo isso. Não é, só mais um caso, é que são vários tipos que a gente tá vendo de golpe, né? Porque a gente falou sobre o Tigrinho, a plataforma, a gente fala de aposta esportiva, que a gente conversou sobre isso também, da diferença dos dois, mas que tem nas mesmas plataformas. Isso aqui é outro golpe, outro tipo de né, vamos dizer... aposta, não sei se é aposta, porque é rifa online. Mas eu queria falar um pouco das estratégias que eles usam e que eu vejo muita gente usando. Nesse caso era tipo, o gênio vai trazer riqueza para você. A própria influenciadora, ela tem uma mala transparente de notas de 100, né? Então, se você se bota na posição de uma vítima ou de alguém vulnerável, em alguns casos, que tá lá desempregado, sem dinheiro, você vê uma pessoa ostentando pra caramba, você vê aquela mala de dinheiro e muitas vezes, é até interessante, os valores que você tem que botar nessa rifa são mínimos, tipo 9 centavos. Então a pessoa pensa, 9 centavos vai que, né? Mas na própria reportagem, que vale a pena dar crédito do Fantástico, que saiu, eles mostram que muitos desses sites são feitos para nem ter um vencedor, você consegue escolher lá, não, ninguém vence. Entrevistaram uma pessoa que fingiu ser uma ganhadora, né, que ela, não, né, faz aquele teatrinho do bom, foi a call, faz um teatrinho do bom. A pessoa, não, nossa, isso vai mudar minha vida. E você vê que nem é boa atriz, desculpa, senhora, mas você não foi boa atriz, não. Mas o que me surpreende dentro disso, eu sei que a ostentação faz parte do golpe, né, das pessoas quererem viver como eles, né, não que eu queira uma Lamborghini, mesmo se eu ganhar muito dinheiro, eu tô de boa de uma Lamborghini, não faz sentido nenhum. Mas foram 49 carros. Essas pessoas roubam, e não é que, não, deixa eu guardar um dinheiro, botar em outro lugar para eu poder me aposentar ou fugir. Não, são 49 carros de luxo, cara. Deve ser o quê? Alguns são mais de 1 milhão, então estão, sei lá, 40, 50 milhões de reais gastos nisso, de pessoas vulneráveis, né? Então, eu acho que tem muitas coisas
muito doidas nesse caso específico, mas da gente ver tudo que tem dentro desse mundo, que não é apenas tigrinho, não é apenas aposta esportiva que a gente cobra emissoras e sites grandes e plataformas e tal de não aceitarem esse dinheiro, mas é uma discussão complexa em vários sentidos, mas de novo, volta àquilo que a gente fala, né? O influencer faz isso, afeta o nosso mercado. Isso. Mas é um influencer que consegue comprar 50 carros de luxo. E a gente sempre vai bater nesse ponto, que um criador de conteúdo médio ou pequeno que está fazendo uma plataforma de bet, a gente não está aqui para criticar vocês. A gente está aqui para ter uma discussão grande e a gente vai continuar tendo ela. Mas só para repassar para você de novo, Davi, desculpa. Você falou, né, que eles foram presos no mesmo dia, estavam divulgando a rifa de novo, né? Não sei o que você achou disso tudo, Davi. Achei absurdo. Claramente, o fato desse sorteio ter continuado, mesmo os caras presos, mostra que não são só eles, né? Você tem uma quadrilha aí envolvida com isso, inclusive parte da investigação vai nessa toada, né? De tipo, é um grupo maior de pessoas que tá envolvido com isso, não é apenas, né? Não são apenas os dois influenciadores. E, cara, eu bato muito numa tecla que eu já venho falando aqui no debate também, de responsabilização não só dos influenciadores, né, mas também das plataformas. Esse tipo de rifa, de sorteio, todo mundo sabe que não acontece só nesses casos isolados, como eu já disse. Todo mundo sabe que prendem-se 2, surgem novos 10, né, até porque entre eles, né, nesses grupos de influenciadores que tem esse desvio ético, que tem esse desvio criminoso, isso é visto como uma vantagem, né? Ganhar dinheiro em cima da população, ganhar dinheiro em cima do pobre, do desafortunado e tal. Então eles não entendem que o que eles estão fazendo é errado. Eles entendem que eles estão se salvando eles próprios e tem que fazer isso porque é o país que a gente vive e qualquer coisa desse tipo. Então não são só eles. E quem tá à frente do Instagram, na minha sincera opinião, sabe do que tá acontecendo. Porque isso acaba favorecendo o aumento de engajamento na plataforma, porque é óbvio. Se eu sigo aquele influenciador porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero enriquecer, como ele ou ela diz que tá enriquecendo, é claro que eu vou ser muito mais engajado naquele sorteio, naquela conta, pra participar daquela rifa, do que apenas se ele postasse, o influenciador, né, conteúdo de lifestyle, conteúdo de maquiagem. Inclusive, muitos desses influenciadores, eles começam em mercados, em verticais, que não tem muito a ver, assim, com esse lado criminoso da coisa, né? Gente que começa na moda, que começa nos cosméticos, mas logo eles descobrem esse mundo, né? Das rifas, dos sorteios, do enriquecimento rápido, da lavagem de dinheiro, porque você falou dos 49 carros aí, muito disso é dinheiro lavado, né? Porque são pessoas que usam esses influenciadores como laranjas pra lavar dinheiro e os próprios caras não entendem, até porque a gente, às vezes, com, sei lá, escolaridade ou, enfim, níveis intelectuais não muito altos, enfim. E aí o que acontece? O Instagram poderia barrar isso daí. Eu falo Instagram porque a grande parte desses esquemas acontece no Instagram, né? Mas não só. Ele poderia barrar isso daí, porque esse tipo de conteúdo, ele pode ser facilmente monitorado, porque ele é muito padronizado, são os mesmos comportamentos. É a live, são as postagens específicas, são os reels específicos, né? Então a gente tem uma série de filtros, que eu acho que até o Edu pode comentar um pouco sobre como é que o YouTube utiliza os filtros para poder conter certos termos, certas palavras, mas enfim, a gente vê uma série de dispositivos e de filtros para barrar certos conteúdos nocivos, conteúdos de palavra de ódio, mas a gente não vê para barrar esse tipo de conteúdo que também traz algum tipo de dano, mas um dano financeiro, um dano na vida das pessoas e que não é necessariamente responsabilidade, ou pelo menos a plataforma não é necessariamente responsabilizada, mas deveria ser, na minha opinião. O que você acha disso, Edu? Eu concordo que deveria ser, e assim, por exemplo, no caso do Instagram, é incompetência se eles não souberem que isso tá acontecendo. Eles têm que saber. E eles sabendo que isso tá acontecendo e não tá sendo combatido, é irresponsabilidade. Tá errado ou por um motivo ou por outro, eu não vejo outra possibilidade. Agora eu vou entrar num aspecto mais filosófico da questão, assim, que, cara, a gente como humanidade, a gente tem um diferencial dos animais que nós somos racionais. E quando eu vejo essas pessoas que tentam crescer na vida de qualquer forma, a qualquer custo, eu começo a ver o quão sem controle racional essas pessoas têm das próprias vidas. Porque uma coisa é você ver um animal tentando se estabelecer como alfa, né? E é bicho. A gente tem dentro da humanidade agora essas pessoas tentando subir nas castas sociais a qualquer custo. Então a impressão que eu tenho, essas pessoas ou elas não têm valor nenhum, ou elas não têm controle emocional nenhum pra se submeter a, com pessoas tão vulneráveis, tentar subir na vida, né? Porque você consegue subir na vida de maneira colaborativa.
Claro. Mas essas pessoas, para elas, a qualquer custo vale a pena subir. Então, que ponto que a gente chegou, né? Que o desejo individual é mais forte do que o bem coletivo. É um negócio bizarro pra mim. Que é até um ponto de discussão que eu já tive com amigos de, por exemplo, moro no Canadá e não moraria nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu acho que nos Estados Unidos valoriza-se mais a vontade individual do que o bem coletivo. E eu acho que a gente precisa ter uma sociedade onde as pessoas sabem abrir mão do que elas preferem, porque às vezes a preferência dessas pessoas vai ser pior para a comunidade, né? Você pode gostar de som alto, junto você tá prejudicando 12 pessoas. Você tem que ser o egoístinha que vai ouvir o som alto em detrimento do bem-estar da maioria? Talvez você possa ser, você deveria ser, na minha opinião, não. Mas enfim, eu fugi um pouco do assunto, mas é mais um pensamento que me vem à cabeça quando eu vejo essas situações. Eu acho que é um pouco dentro do que eu falei, Edu, o Davi fez um ótimo ponto também de lavagem de dinheiro, é uma das razões que tem tanto carro, mas eu também acho que é burrice, assim, é uma falta, obviamente, de sensibilidade, né, um golpista nesse nível, mas de... Nossa, eu tô pegando a aposentadoria de um idoso e não tô nem, tipo assim, repassando pra minha mãe, não tô nem dando um golpe pra cuidar de mim ou que minha filha tá passando fome, é tipo... para ser 1%, 0,1% de uma Lamborghini, da minha sexta Lamborghini. Eu acho que esse nível de, né, esquece, não, só eu vou ganhar e vou subir na vida, que é... Eu já falei aqui um negócio, que o meu Instagram, que você falou aí, Davi, eu acho que você bateu muito bem também no Instagram. Eu, propositalmente, por eu usava mais o TikTok, agora dei um tempo de todos nesse sentido, meu algoritmo é quase exclusivo post patrocinado de coach e de gente que dá mentoria e que dá golpe, tá? Eu falo, primeiro que eu falo, você tá ganhando tanto dinheiro, por que você tem que ensinar essas pessoas a ganhar dinheiro? Você tá ganhando dinheiro, tu não... Beleza, né? Você quer ajudar as pessoas, mas não é, né? As pessoas postam print. Caminhando com meu maridão e ganhei R$2.000 em vendas, pode ser você também. Mostra um print, que é o mesmo print em todos os posts patrocinados. Então tem isso, cara. A gente tá numa fase de todo tipo de golpe, todo jeito de tirar dinheiro dos mais vulneráveis. E não sei, cara. De novo, eu acho que sempre que a gente tem essa discussão, até quando a gente fala mais especificamente de bet influência, eu vou levantar essa bola também, que a gente não tá querendo ser moralista. O Edu descreveu um negócio e esse é o mundo capitalista. A gente tá no mundo capitalista, a gente tá no capitalismo. E agora eu quero ganhar dinheiro, mas eu tenho que ganhar dinheiro com o mínimo de escrúpulo, né? Eu trabalho na indústria do entretenimento, cara. Eu sei disso. Eu sei que eu não tô mudando o mundo como agente de talentos e nem necessariamente minha responsabilidade. Mas a gente já falou aqui que a gente quer poder dormir à noite, né? Eu não quero ativamente divulgar um negócio que vai ser nocivo. Eu acho que no fim do dia é isso. Ativamente divulgar um negócio que vai ser nocivo. O Tigrinho é isso, mas golpes são outras coisas. A gente falou do Nego Di aqui também, né? Mas parece que eu não sei como para isso. Eu não sei se é um vírus que está totalmente filtrado da sociedade brasileira especificamente, mas vejo muitas reportagens da Vice no YouTube sobre todos os tipos de golpe de romance. Isso tem acontecido muito com pessoas acima de 50, 60 anos, que a pessoa entra num site de namoro, é viúva, tá vendo uma história viúva, aí depois, né, não, se apaixona pela pessoa, não, me ajuda isso, me ajuda aqui, preciso desse dinheiro pra isso. Cara, eu não sei como proteger os mais vulneráveis, acho que esse é o mais importante, a gente não consegue, a gente não tá fazendo muita coisa por isso, não. O Brasil nunca foi um país de investir muito em educação, porque quanto mais esclarecida a população mais ela cobra. Então a gente sabe que existe uma manipulação para que o povo seja facilmente manipulado, o que é absurdamente triste. Mas junto disso, desse povo vulnerável, tem os picaretas, e eu tava refletindo, eu até comentei com o Van Depp numa reunião que a gente teve fechada, e eu não falei isso com o Davi, foi algo que me veio à mente assistindo o corte que o Leon e a Nilce fizeram sobre bets e cassinos online. Eu tava pensando assim, a gente tem essas bets, esses cassinos online, e certamente nesses golpes que a gente vê de sorteio e rifa, dinheiro sai do Brasil. Porque essas empresas são de fora. Então a gente tem uma quantidade absurda de dinheiro saindo da economia brasileira, o que obviamente é prejudicial para o Brasil. A população se empobrecendo, porque tá jogando dinheiro no lixo, quando coloca esse dinheiro em bet e principalmente em cassino online. A população começa a ter menos poder de compra. Então quem tá fazendo um serviço ou um produto honesto tem menos potenciais clientes. E junto a essas pessoas que têm menos poder de compra,
estão entrando num estado mental que tem gente se suicidando, a gente sabe, ou, no mínimo, tá prejudicando a família inteira que tem e abaixando as próprias condições de vida. Isso vai gerar uma consequência de saúde, tanto mental quanto física. As pessoas vão comer pior, vão se cuidar menos, e a gente sabe que a saúde do corpo depende da saúde mental. Quem que vai arcar com os custos de cuidar dessa população toda? É uma situação catastrófica. É só ladeira abaixo. Se isso não for combatido, a gente vai ter um problema seríssimo de saúde física, saúde mental e economia. E eu não vejo o Brasil fazendo nada para se ajudar nesse caso. Galera, vamos entrar agora no Boletim Nuvem, que vai ser um quick fire, porque tem bastante coisa pra gente discutir. Em relação à nuvem, eu queria só mencionar que a nuvem está contratando, está com vagas abertas para novos funcionários. Eu vou mencionar alguns bônus aqui pra você de quem trabalha na nuvem. Você, como funcionário da nuvem, ganha jogo de graça todo mês, tem cupom de desconto pra comprar jogo, tem parceria com academias e com escolas de idioma, tem ajuda de custo pra home office, e você tem aí também na nuvem a conquista do selo Great Place to Work. A nuvem conquistou esse selo no ano passado e no Glassdoor a nuvem tem nota 4 de 5, que é uma nota muito boa para uma empresa do setor de tecnologia. Se você está buscando emprego, quer trabalhar na nuvem, dá uma conferida no link da descrição. E agora, bora pras notícias. Bom, então bora dar início aqui a esse Quickfire, que é tipo um jogo rápido, né, de notícias que tem acontecido durante essas semanas agora, tanto do lado dos games, mas também do lado da criação de conteúdo, mídias e tudo mais. Começando falando de MrBeast. Sim, MrBeast, que tem se envolvido em bastante polêmica recentemente, e também recentemente decidiu contratar o advogado de ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, né? O advogado do Elon Musk, que tem até um nome engraçado, é o Alex Spiro, né? O Spiro, né? Acho que é Spiro, né? S-P-I-R-O. Ele foi contratado pelo MrBeast, principalmente para lidar com algumas acusações que têm sido feitas recentemente contra ele, relacionadas a questões trabalhistas, maus tratos de funcionários, mas para quem tá acompanhando bastante esses casos recentes do MrBeast, provavelmente o buraco é bem mais embaixo, já que não é só esse o tipo de acusação que o MrBeast vem recebendo ao longo das últimas semanas, né, Vandep? Então, a gente acabou não cobrindo essa história aqui quando saíram 2 vídeos, para quem não sabe, de um ex-funcionário, um onde ele explica várias coisas do MrBeast que são falsas, né, que aí até vale a pena justamente por isso que a gente trouxe essa discussão, né, o que é verdadeiro, o que é falso num vídeo do YouTube. Tiveram outras polêmicas envolvendo alguns amigos dele e tal, e a gente queria discutir um pouco também esses vídeos, nessa notícia do advogado do Elon Musk, mas para dar um gancho, porque a gente acabou não gravando quando saíram esses vídeos, né, eventos e tal, e eu queria até trazer essa pauta, por quê? Porque além dessas coisas de vídeos falsos, tem algumas táticas usadas pelo MrBeast como creator ou influenciador, que seja, que muita gente tá falando que é antiético ou errado. Por exemplo, se você vê no canal dele, sempre teve subscribe for a cookie, né? Inscreva-se por uma bolacha ou biscoito, dependendo de onde você é. E parece besteira, parece que não tem mal nenhum em fazer isso, mas grande parte do público do MrBeast é criança. Então, qual que é a ética nisso? Será que a criança sabe diferenciar que, de fato, não vai ganhar uma bolacha quando se inscrever? E ele levantou várias táticas dessas que ele fazia, as lives que eles faziam de, nossa, a gente não vai ganhar dinheiro nenhum nessa live, a gente tá dando coisa demais. Que, no fim do dia, são táticas baratas de vendedor, né? E gatilhos, né? Apontaram várias irregularidades desse tipo. Mas, assim, eu já imaginei que muita coisa no vídeo fosse fake. Ah, ele tá numa cidade que ele fala que tá abandonada, mas se andar 1 quilômetro, 2 quilômetros, tem uma população lá. Eu gosto dos vídeos do MrBeast, os mais antropológicos, né? Uns estudos sociológicos. 2 pessoas juntas por 100 dias numa sala fechada. O que acontece com o relacionamento deles, né? E eles têm que, todo dia, vai pitar um alarme, eles têm que botar a digital deles, senão eles têm que sair, vão perder o dinheiro. Ele coloca os participantes um contra o outro. Nesses casos, eu acho que são bons vídeos, eu acho que eles são ótimos vídeos, na verdade. Mas eu imaginei que os vídeos fossem meio roteirizados. Eu não sei se você quer opinar, Edu, sobre tudo isso, você como nosso creator. A primeira coisa que eu diria é que, assim, a gente tá lidando com um caso em que existem acusações e acusações precisam ser investigadas, julgadas. Por que eu tô falando isso? Porque eu já fui acusado de um monte de coisa que eu não fiz. E eu sei como é ruim estar do lado de você ser acusado injustamente e rolar uma caça às bruxas porque uma pessoa inventou algo de você e tem gente achando que é verdade, né? Então, primeira coisa que é importante mencionar, são acusações, isso precisa ser levado a sério, precisa ser
investigado. Em relação ao conteúdo do MrBeast, eu já consumi muito, eu continuo assistindo. Eu confesso que essas acusações me deixaram um pouquinho com o pé atrás em relação a algumas coisas que talvez sejam verdades inconvenientes, assim. Eu nunca tinha pensado nesse lance do, tipo, inscreva-se por um cookie. Porque pra mim sempre foi um negócio que é óbvio que não é realidade. Mas, assim, de repente essa perspectiva do, nossa, tem muito público infantil, até que ponto levam isso a sério? É, real. Aí a gente mencionou anteriormente nesse episódio a questão de sorteios. MrBeast sempre fez muito sorteio. Por que com os outros isso me incomoda e com ele não tava incomodando? Deveria incomodar também, né? A parte de ter vídeo roteirizado ou coisas que não são 100% reais não me incomoda muito, porque é meio óbvio que ele tem que dar algum direcionamento para aquele conteúdo que ele coloca no YouTube. E além disso, eu até vi um vídeo do Legal Eagle, que é um advogado americano que tem um canal no YouTube, que eu acho fantástico. E ele menciona que, assim, ele conhece gente que participou de vídeo do MrBeast para substituir gente que faltou. Então, o vídeo tem que ter 100 pessoas. Faltaram 12, ele precisa colocar alguém no lugar ali. Então, ele vai chamar quem tá mais fácil, quem de repente ele já conhece. Enfim, pra mim é um caso mais que a gente tem que deixar no nosso radar e acompanhar, mas tem que ficar com o pé atrás. Pode ter coisa errada, mas não necessariamente as acusações são reais, então a gente só observa com cuidado. Desculpa, Davi, eu sei que você quer comentar, mas eu acho que tem certas coisas que ele faz mesmo e por isso que vale a pena a discussão da ética disso. Na vida tudo é ótica, né? Por onde, como que você olha, o contexto que você tem. Então, de fato, pra gente é evidente que uma bolacha você não vai ganhar se você se inscrever no canal dele. Mas crianças talvez não tenham, obviamente não tem esse contexto. Que nem quando ele faz os vídeos dele do TikTok. Você tá inscrito no meu TikTok, então eu posso, você seguiu o meu TikTok, então eu vou te dar $1.000. Esse tipo de pressão no público é muito discutido nos vídeos, é bom deixar claro sobre isso. A parte ética, não só as acusações em relação amigos ou amigas que ele tem, ex-funcionários, mas a parte ética de como ele navega isso e que ele é um cara muito ambicioso e que quer crescer a qualquer custo. Acho que esse é o que está sendo acusado, vamos dizer assim. Eu lembrei de uma coisa que me incomodou bastante de conteúdo dele, que até teve um Food Theory, que é um outro canal que eu acompanho, que eu gosto bastante, em que ele arrumou a bancada de testes de experimentar o chocolate dele de uma forma muito precisa pra que a pessoa achasse o chocolate dele maravilhoso, sabe? Tipo, antes do chocolate dele tinha que ter um chocolate meio amargo e depois os chocolates tinham que ter sabores específicos pra que no teste o chocolate dele fosse o mais marcante, né? Porque num teste real, você tem que ter vários elementos de aleatoriedade, tamanho de amostra, tem que ser etc. no laboratório, né? Pra comer de conversa. E ele organizou um teste gravado que era muito enviesado para que o chocolate dele fosse o mais bem avaliado. E ele apresentou aquilo de uma maneira que parecia um teste real, mas não era. Eu lembro que aquele caso me incomodou, assim. Mas, novamente, é um caso que precisa ser investigado. Fala, Davi. Eu acho que, assim, eu acho que tem duas áreas de investigação aí que a gente tá discutindo, tem duas áreas de interesse público que a gente tá discutindo. Uma delas tem a ver com acusações quase criminosas mesmo, né? Relacionadas a maus tratos, relacionadas à discriminação ou a encobertamento de algumas pessoas envolvidas na equipe que já deveriam ter sido... Enfim, e isso é uma parada séria, na minha opinião, séria mesmo. E tem toda essa outra discussão sobre o quanto o MrBeast utiliza as técnicas que ele, por ser um cara aficionado desde criança sobre como fazer um vídeo viralizar, né? Utiliza pra chegar onde ele chegou. E é claro que ele não chegou só pelo carisma dele aonde ele chegou, né? Tem muita técnica, tem muita estratégia. E dentro desse mundo das técnicas e da estratégia, infelizmente você chega muito próximo, se você é um cara muito ambicioso, como o Van Depp mesmo falou, da questão ética pra descambar pra uma manipulação, né? Então, se o MrBeast utiliza dentro dos vídeos dele técnicas que podem manipular, especialmente mentes mais frágeis, eu não tenho dúvida que isso acontece, assim. Até porque é meio óbvio se você perceber que ele não... Tudo que ele fala de uma maneira muito roteirizada, apesar de parecer muito natural. Agora tem um ponto, né? E que eu acho que é um ponto que a gente até pode trazer pra uma discussão antiga de televisão, porque a televisão fazia muito isso, né? O próprio Discovery Channel. Cara, você tem canais... Hoje em dia em TV a cabo... Cara, vou dizer aqui logo, até porque eu acho que não tem nada a ver com a gente...
Cara, o History Channel é uma loucura, se você for considerar que aquilo ali é história, quando o programa que mais fez sucesso no History Channel era os Aliens do passado. Ou Trato Feito também, que é totalmente falso. Mas o Bigfoot era real, né? É, com certeza. Não, tem algumas coisas que eram reais, como o Pé Grande, claro, sem dúvida. Eu tô falando de coisas que não são. Então, assim, se você considerar o programa do MrBeast, o conteúdo que o MrBeast promove por essa ótica, sim, você vai ter que prender o Discovery Channel inteiro e o History Channel também, né? Então, eu não sei até que ponto isso é tão problemático assim. Agora, de fato, é importante que a gente trabalhe aqui também um certo senso de responsabilidade nas famílias que deixam as crianças se viciarem em criadores de conteúdo, em personalidades, em personagens que seja, ao invés de estarem olhando pra outras coisas, né? Tipo assim, pra que... Porque uma criança que vicia no MrBeast, ela dificilmente vai viciar em um vídeo. Ela vai viciar depois de ela assistir talvez 50 vídeos do MrBeast, um atrás do outro. E isso é algo que o YouTube disponibiliza, assim como ele disponibiliza conteúdos de qualquer coisa, né? Conteúdos educativos, inclusive. Se a criança quiser viciar, ela vicia. Agora, é claro que o MrBeast é muito mais fácil de viciar do que um conteúdo educativo mais, digamos assim, engessadinho, né? Então eu acho que tem que se discutir muito também o papel do pai e da mãe, o papel da família, que entrega pra internet, entrega pros meios de comunicação essas crianças para serem cuidadas por esses meios de comunicação, para serem cuidadas por esses criadores de conteúdo. E aí, cara, é muito complicado esperar que alguém como o MrBeast ou qualquer outra produtora de vídeo e tal tenha noção, assim, de responsabilidade com todo mundo que os assiste, quando no fim do dia eles estão tentando atingir o máximo de pessoas possível. Nós três, por exemplo, talvez não somos alvo dos conteúdos do MrBeast, mas todos nós já assistimos vários vídeos do cara, né? Então, eu bato muito nessa tecla também. Mas, Vandep, você queria complementar, né? Só pra finalizar o assunto, porque ele é um assunto complexo, né? A gente falou que ia fazer quickfire, talvez dá pra estender um pouquinho aqui, mas eu acho que um ponto excelente que você fez também é isso, que o Edu também faz, porque o ônus vai de novo pro criador de conteúdo de não fazer essas coisas, né? De não usar táticas óbvias, né? A gente falou de Trato Feito, o cara chegava, não, meu especialista, que eu vou chamar ele. Não, o especialista já tava lá. Ou, tipo, quem tá vendendo o negócio era combinado. O João Kleber, nosso queridíssimo João Kleber, que fazia o namoro, né? Não, será que teste vai trair de fidelidade. ou não? Teste de fidelidade, esse aí, exatamente esse, né? É entretenimento, né? Então, a gente não sabe se vale a pena passar um pano pra essas coisinhas ou não, né? Ou simplesmente estava sendo um bom vendedor. E assim, eu sempre presumi que a maioria desses vídeos era roteirizado, eu sabia que ele não estava sozinho numa cidade isolada. Eu acho que se tivesse saído, que ele manipulou, por exemplo, ele falou, fiquei uma semana enterrado debaixo da terra, né? Eu acho que eram 5, 6 metros abaixo da terra e ele ficou num cubo de vidro, assim, minúsculo. Se soubesse que ele falou, eu fiquei uma semana e não ficou, eu acho que seria muito maior, porque aí é uma mentira descarada. Mas assim, a gente tá numa cidade que é abandonada, mas de fato, se chegar até ponto X, tem gente, eu acho que aí é um pouco, né, mais whatever, vamos dizer assim. Honestamente, minha previsão, e aí me cobrem aqui, printem, e depois vão me cobrar aqui. Minha previsão é que daqui a pouco o MrBeast vai começar a lançar conteúdos dele mostrando o quão fake eram os vídeos antigos dele. Não, ele é muito obcecado. Muita gente fala, obviamente, não sou eu falando, muita gente fala que ele é meio sociopata, obviamente não sou eu, não é o debate tá falando, mas é uma das discussões, que ele é tão obcecado, ele não vai se entregar, não acho que ele vai aparecer e se rolar fazer um próprio expose. Eu acho que ele quer o sucesso dele a qualquer custo e não acho que ele vai se manipular assim. Davi, pode falar. Desculpa. Printa e me cobra depois. Eu acho que faz todo sentido pra um cara midiático como o MrBeast inventar algo assim e subverter a internet. Vai todo mundo, uau, não, olha ele só. Ele perde toda a credibilidade. Ele morre medo de perder a credibilidade. A gente tá falando de MrBeast presidente aqui uns episódios atrás. A imagem dele limpinha, cara. A imagem do MrBeast era limpinha pro cara do tamanho dele, o maior youtuber do YouTube, obviamente. Era limpinha. Ele não vai contribuir em nada pra queda dele. Ele não vai, eu tenho certeza. Então printa também o que eu tô falando. Eu queria só mencionar algo antes, que o Vandep falou do Trato Feito. Pra vocês terem uma noção, existe um cara que tá sendo investigado por manipulação de valores de jogos no mercado retrô, e esse cara foi como especialista de games no Trato Feito, supostamente pra inflar o valor de jogo retrô. Isso é um caso que tá em andamento, uma investigação que envolve casa de leilões, uma empresa de análise de jogos, é uma parada feia, assim. E o Trato Feito levou o cara como especialista lá e o cara, na real, foi lá só inflar o mercado. Então, é tudo ficção.
É, tudo fica no Isso tudo aqui, inclusive, é ficção. Você vê que tem uma tela verde aqui atrás e tal, é tudo... Mas enfim, falando ali em credibilidade, que a gente tocou nesse assunto há pouco, vamos falar um pouquinho de Ubisoft, né? Rapidamente aqui nesse Quickfire. Por quê? Porque a Ubisoft, mais uma vez, tadinha, envolvida de novo em polêmica, em problema, mesmo tendo acabado de lançar o Star Wars Outlaws, que não recebeu notas tão positivas assim quanto as pessoas estavam esperando. Eu mesmo estava esperando uma nota bem maior pelo que eu testei do jogo, mas pelo visto quem jogou o jogo por mais tempo notou que ele não era tão bom assim. A Ubisoft está enfrentando mais críticas ainda com Star Wars Outlaws, além das notas do game, especialmente por conta de algo que a empresa fez contra os jogadores de PlayStation 5. Isso por quê? Porque por conta de uma atualização que tá saindo agora, os jogadores de PS5 estão sendo obrigados a basicamente perder todo o progresso do jogo, que é um jogo single player, né, que tem um tempo de gameplay bastante grande, para poder corrigirem alguns bugs que não tinham sido corrigidos ainda, enquanto o jogo não tá, o Star Wars Outlaws não tá 100% lançado ainda, mas tem gente jogando o game. Quem que tá jogando o game, Edu? As pessoas que pagaram a edição, cara, bizarro isso, a edição especial premium do game. Então vamos lá, as pessoas que pagaram pela edição especial de Star Wars Outlaws, que estão jogando o game já com várias horas de jogo, agora vão ser obrigados no PlayStation 5 a ter que apagar o seu save para poder corrigir bugs, para que o jogo seja lançado pra galera que não pagou a versão mais cara, sem problema nenhum. Edu, impressões. Cara, de novo, o cara que é o maior entusiasta de todos é prejudicado. E, novamente, a Ubisoft lançando o jogo inacabado, que é um problema frequente com games da Ubisoft. Isso aí pra mim é uma vergonha, cara. Pra começar que o jogo não é tão bom assim, né? Eu achei que ia ser um jogão, eu tava planejando fazer série. Cheguei a gravar alguns episódios e desisti, eu só publiquei o início de gameplay, porque eu achei as partes de furtividade do jogo muito chatas, muito repetitivas, muito longas. Não tava curtindo a experiência. Agora, a pessoa perder progresso, cara... Nosso tempo é tão valioso, ainda mais com um jogo single player, ter que repetir tudo de novo, você desanima. Isso aí pra mim era o caso deles terem que reembolsar as pessoas que optarem por desistir de jogar o game. Uma coisa que eu queria mencionar, que talvez esteja relacionada, é que assim, a propriedade Star Wars não é da Ubisoft. Quando você tá lidando com um jogo com propriedade de terceiros, você tá licenciando um conteúdo, os prazos costumam ser mais apertados. Tanto que é comum um jogo licenciado deixar de ser vendido depois, né? O Xbox Forza Horizon costuma parar de ser vendido por causa de trilha sonora, jogo dos Simpsons de fliperama apareceu pouquíssimas vezes e logo deixou de ser vendido, a Capcom tem problema de lançar e relançar Marvel vs Capcom, só consegue fazer isso em momentos muito específicos, porque a capacidade deles trabalharem com propriedades de terceiros cai muito rapidamente, né? Então, deve ser o tipo de jogo que tinha um prazo muito apertado para ser lançado, o que provavelmente, isso aqui é suposição, provavelmente fez com que eles tivessem que dar uma rushada no desenvolvimento, aí o jogo sai quebrado mesmo, mas isso aí não era pra acontecer, é uma vergonha. Eu não vou necessariamente comentar o Star Wars Outlaws, porque eu não joguei, o Davi até viu a apresentação lá, não foi na Califórnia. Sim. Mas eu só fico imaginando, vocês já escreveram tipo um textão ou um negócio, tipo um áudiozão, quem me conhece sabe que eu já mandei uns áudiozão, ou um relatório mesmo, aí você perde ele, você nunca vai ser igual a segunda vez, você nunca vai escrever tão bem, você nunca vai falar tão bem, você nunca vai se expressar tão bem. Então eu imagino quem tava jogando, curtindo o jogo e deve ter broxado, cara. Será que deve ter gente que pediu refund? Não é uma pequena coisa você ter que recomeçar. Não é. Pois é, muita pena dessa galera aí que foi afetada com essa notícia de Star Wars Outlaws e também muita pena de Concorde, né? Não necessariamente do jogo em si, né? Mas a galera que, pelo visto, passou 8 anos desenvolvendo um jogo que tinha muita promessa, né? Uma IP nova, exclusiva de PlayStation, mas que aparentemente tá se configurando aí talvez como o maior flop de 2024. Eu fiz uma postagem no Twitter onde eu fiz um comparativo do Concorde com um outro jogo multiplayer bem interessante que tá, entre aspas, lançando por agora, que é o Deadlock, que é um jogo da Valve, jogo de tiro competitivo, um grande lançamento porque a Valve há muito tempo não fazia nenhum game, e que assim, comparando os dois, Concorde chegou a um pico recente de 700 jogadores simultâneos na Steam, e Deadlock, que nem lançou ainda, tava batendo 100 mil jogadores, né? E aí eu joguei lá pro pessoal no Twitter, e, gente, me digam aí, onde é que vocês acham que Concorde errou e Deadlock acertou? E foi muito interessante ver, né, o que o pessoal
comentou. Teve gente, por exemplo, que atestou, né, falou que o fato de Deadlock tá sendo disponibilizado gratuitamente através de convite, né, pra jogar a beta/alpha do jogo aí, tem contribuído pra você ter um número maior de pessoas jogando ao mesmo tempo. O Concorde é um game de R$200 pra você poder jogar, que tem, né, digamos assim, modos de jogo um pouco mais simplificados. Ele não tentou inovar tanto nesse sentido e talvez isso tenha piorado o sucesso do game. Deadlock, por outro lado, é 100% inovação, porque é um MOBA junto com Overwatch, é uma coisa bem maluca, bem interessante. Eu, inclusive, joguei os dois games e posso atestar que Deadlock é um jogo bem mais diferente, bem mais inusitado do que Concorde, apesar de Concorde ser um jogo de multiplayer bem safe, assim, eu achei um gameplay maravilhoso, muito divertido do meu ponto de vista, mas que não tá dando ninguém. E aí eu queria perguntar pro Edu, o que você acha que explica esse fracasso de Concorde e o sucesso de Deadlock, mesmo sabendo que você não chegou ainda a jogar os games, mas com certeza puxando aí da tua experiência e das estratégias de lançamento dos dois games? Eu achei o marketing do Concorde bem fraco. Eles fizeram uma animação estilo o que a Blizzard fez na época do lançamento do Overwatch, mas foi uma animação que pareceu muito uma versão escrachada do MCU, né, do universo da Marvel. Negócio meio Guardiões da Galáxia, sem passar muita originalidade dos personagens. Parece que eles focaram em construir muito o universo do game, mas não valorizaram o aspecto de gameplay. No fim das contas, quando você vai jogar um jogo de tiro multiplayer, o que você quer é o gameplay. Não é o universo daquele jogo. Em primeiro você conquista pelo gameplay, depois você aprofunda o universo, não o contrário. Foi engraçado você mencionar isso, porque uma das coisas que a galera falou que Deadlock acertou foi que eles priorizaram primeiro a diversão, ou seja, o quanto o gameplay do jogo é legal, e depois esses aspectos de universo, até porque os próprios designs dos personagens não estão nem finalizados ainda, mas o game é divertido do day one por ter um gameplay muito legal. E aí, no paralelo com o Deadlock, eu acho que o fato do jogo não ter sido anunciado, mas aí a galera recebeu códigos de testes e foram testando, e aí de repente alguém vaza uma informação que não devia. Eu acho que isso tudo foi muito calculado pela Valve. Não só a Valve tem muita confiança do público, pelo histórico que ela tem, né? Mas PlayStation tem confiança também, mas eu acho que a Valve ela instiga um pouco mais por ela ser uma empresa tão fechada, tão misteriosa. E aí de repente convites são enviados, o jogo é grátis, as pessoas ficam curiosas. Nossa, tá rolando um teste de um jogo novo da Valve, mas não pode falar a respeito, né? A pessoa fica instigada a testar. E aí mais e mais convites vão sendo enviados. Aí de repente a Valve libera a galera a falar a respeito do jogo. Eu acho que isso tudo, a gente tem marketing ruim de Concorde, um marketing bom de Deadlock, isso tudo influenciou. Mas assim, eu fico triste pelos desenvolvedores do Concorde, porque no fim das contas o cara que desenvolve o game é o menor dos culpados. Dificilmente ele é o grande culpado. Ele normalmente está simplesmente trabalhando para um executivo que tem uma visão, muitas vezes, atrasada. Os caras, no caso do Concorde, tentaram replicar o que a Blizzard fez com o Overwatch. O Overwatch é o quê? De 2015? Usando Guardiões da Galáxia como template, que também Guardiões da Galáxia já saiu um pouquinho, né, assim, do hype e tal, né? Tanto que o pessoal fala muito que um dos problemas de Concorde é porque o jogo levou 8 anos pra ser desenvolvido, né? Assim, o que muitas vezes é sinal de um puta jogo, né? Você pega, por exemplo, GTA 6, né? GTA 6 tá sendo desenvolvido sei lá quanto tempo, né? 10 anos aí, uau e tal. Mas Concorde, que durou 8 anos pra ser desenvolvido, talvez tenha visto problema exatamente nisso, porque as mecânicas, a visão de mercado é uma visão defasada porque hoje se espera de um jogo de tiro. Vandep, o que você acha? Não, eu ia até mencionar ou perguntar pra vocês se não é um pouco o que acontece. É um termo que eu uso muito, que é em inglês, que percepção é realidade, que às vezes algo vai se dissipando, assim, começam os rumores, Concorde não tá tão bom, não é tão original. E aí tem gente que simplesmente fala, não vou dar uma chance. Eu vi teu tweet, Davi, se eu fosse jogar o Concorde, eu ia falar, cara, não tem ninguém jogando, deve ter alguma razão. Eu acho que existe um efeito manada que vai acontecendo, que é por isso que você tem que ter muito controle sobre tua IP, sobre teu jogo, sobre tudo que você tá tentando promover. Porque se algo vai de, é da hora pra não, é meio ruim, ou não é descolado, vamos dizer assim, ele morre hoje em dia. De novo, aquela coisa chata que eu sempre repito, de atenção pelo tempo. Por que alguém vai dar uma chance pra Concorde, a não ser que talvez seja sonista ou que estivesse esperando há muito tempo? Tem alguma coisa aí, então eu vou pôr outro. A Valve lança muito pouco jogo, então só nisso vai criar um hype, vai criar um interesse. Então,
você tem que disputar a atenção das pessoas não só com o tempo de jogo, mas do marketing, que o Edu também falou que foi ruim. Eu não sei se foi um efeito que uma bola de neve de Concorde, nossa, tá pequeno demais, ninguém tá jogando. Aí, ok, ninguém vai jogar. E tem muita empresa que faz uma parada muito legal, que é o que eu tô vendo hoje em dia em Concorde, e que é o que o pessoal chama de inovação aberta, que é quando você chama o seu público-alvo para participar da construção do jogo, né? Ou daquilo que você tá fabricando para depois oferecer. É o que muita gente faz hoje em dia quando abre jogos em modo alfa, em modo beta, mas beta de verdade mesmo. Não sei se é aqueles betas que o jogo não muda nada. Sim, do o beta acesso pro lançamento. antecipado. Eu acho que isso contou positivamente pra Deadlock. Tem contado, na verdade, porque quem tá jogando Deadlock hoje sabe que o jogo final não vai ser exatamente o que tá jogando agora, mas é como se você estivesse fazendo parte desses early adopters, né, digamos assim, desses beta testers, como a gente mencionou aqui em inglês. A Blizzard fez isso com o Overwatch. É que a Blizzard fez os dois aspectos, tanto o lado do Deadlock, de ter teste, ficar meio misterioso, quanto o lado do Concorde, das animações. E eu acho que PlayStation se confiou muito no poder das IPs que PlayStation tem hoje em dia, né? Hoje em dia, a PlayStation é uma marca que exala uma certa confiança de que aquele jogo ali que a gente tá lançando, mesmo que seja um jogo novo que ninguém conhece, pode confiar que é um jogo bom. E eu acho que Concorde se apoiou muito nisso pro seu marketing e acabou faltando substância, digamos assim, que é o que Deadlock tá tendo até demais, né? Mas PlayStation tem muita moral com single player. Imagina um cenário, eu não joguei o Concorde e quem jogou eu ouvi dizer que gostou, que achou que é um jogo bem feito. Eu gostei. Imagina o Concorde saindo pra Xbox. Talvez fosse um sucesso. Porque o público de Xbox é um público mais vinculado com o multiplayer, que tem aquela história com Halo no primeiro Xbox, depois Gears of War no 360, que eu lembro no 360 muita gente jogava Gears of War, pelo menos pessoas com quem eu convivi. E o multiplayer do Call of Duty teve muito vínculo com o Xbox também, porque a Activision, antes de ter aquele contrato de DLC chegantes no PlayStation, isso rolava com o Xbox. E o Xbox tem o lance de Forza Horizon com muito elemento online. Talvez o Concorde em Xbox, numa realidade paralela, tivesse sido um sucesso. Um público receptivo a um online. Não sei, é só uma suposição aqui, algo pra discutir até com a galera dos comentários, né? Saindo um pouco de games e entrando agora na parte de criação de conteúdo de YouTube, a gente tem aqui a anunciar, né, junto com o pessoal do YouTube, não numa parceria, mas uma notícia interessante, que o YouTube tá abrindo agora uma aba nova dentro dos canais, que estava sendo testada já desde 2022, para oferta de cursos, né, para o oferecimento de cursos. O YouTube agora quer virar uma plataforma de cursos, né? Ô, Edu, como é que você reagiu a essa notícia? Você mesmo, inclusive, que já teve cursos disponíveis na internet. Eu acho bem positivo. Eu acho que não deve ser algo muito difícil pro YouTube implementar, porque o YouTube, eu não sei no Brasil, então vocês me avisam aí, mas aqui, se você quiser comprar um filme ou um seriado no YouTube, você compra e assiste nativamente no YouTube. Então não deve ser muito diferente do sistema de implementação de um filme ou seriado se colocar um curso. Porque o curso é uma playlist dentro do YouTube que pode ser grátis, mas o curso pode ser pago também. E daí eu fico imaginando, a integração disso é muito boa para o cara que está disponibilizando o curso, porque você vai receber, imagino que eu diretamente pelo AdSense, para o público vai ser fácil de comprar. A integração com o Content ID para ninguém piratear o teu curso deve ser muito fácil. A questão também de upar o conteúdo, para quem já é criador de conteúdo, muito simples, né? Fazer metadados, descrição e tal. Cara, eu achei uma excelente ideia, isso tá em beta há algum tempo já. E do meu lado eu tive o meu curso e eu confesso que assim, beleza, entrou uma grana, mas entrou menos do que eu imaginava quando eu disponibilizei o meu curso. E algo com o qual eu tinha um conflito interno, porque eu sempre disponibilizei tudo que eu fiz de maneira gratuita e de repente o curso era pago. E eu disponibilizei na época num preço muito bom. Era R$300 o acesso de um ano do curso e depois ficou em R$500. Que você considerando que o cara que vai fazer gameplay precisa de um PC ou console que rode jogo, que custa bem mais caro do que o curso, né? A maioria das pessoas junto tinha que comprar microfone, comprava câmera cara. Era um preço bom, mas ainda assim rolava uma resistência por parte de algumas pessoas e uma resistência interna minha do tipo, cara, eu tô cobrando do meu público, que é algo que eu nunca gostei muito de fazer, né? Tanto que eu não fico incentivando no YouTube membro, eu não ficava incentivando muito sub na Twitch, eu não fico incentivando muito superchat, sabe?
É uma parada que até hoje eu tenho um pensamento, putz, eu gostaria de fazer um curso, assim. Mas acho que o aprendizado que eu tive com o que eu disponibilizei no passado, eu ia fazer bem diferente. Eu ia fazer vídeos do curso mais estilo... Os meus vídeos de moldura azul, mais estilo ensaio, documentário. Talvez dividir em módulos e vender à parte. Mas eu não sei se eu faria de novo, sabe? Eu só achei que, assim, é uma mecânica legal que o YouTube disponibilizou. Acho bem útil, assim. Porque pra mim eu não curti muito lidar com a empresa com a qual eu disponibilizei o meu curso. O meu sócio com o curso, que é o Felipe, eu gosto muito dele. Tanto que ele é um amigo meu hoje em dia e me ensinou muita coisa. Mas eu sinto que até o conhecimento dele era mais bem aplicado quando ele estava lidando com a galera que fazia curso que vinha de mídias mais tradicionais. Eu, dentro do YouTube, nova mídia, eu já não sei até que ponto as estratégias dele funcionavam dentro do meu público. Eu tenho contato até hoje com gente que comprou o meu curso. Depois eu dei uma mentoria também, eu tenho contato com a galera até hoje. A gente tem um grupo em que a gente... Legal. Se ajuda, e tem criadores grandes que fizeram parte, né, que compraram né, assinaram o curso e depois fizeram parte da mentoria e falam que foi bem útil. Desse lado eu fico feliz, assim, porque com certeza o curso muito mais do que se pagou para essas pessoas, sabe? Legal. Mas no fim das contas é algo que eu olho pro passado, não é um negócio que eu me arrependo de fazer, mas também não é um negócio que eu falo, putz, que orgulho de eu ter feito isso. O que eu fiz foi muito bom, mas ao mesmo tempo eu tenho meus conflitos internos, sabe? Mandep, como é que tu observa isso, assim, do teu ponto de vista, não só olhando essa aba de cursos como uma oportunidade para os creators que você agencia, né? Se é que combina com algum creator específico ou não, e também do lado de você em parceria com empresas de cursos, né? Como é o caso da Vaibach, a Lura, que investem em criadores de conteúdo, que investem no YouTube. Como é que você observa, do ponto de vista de negócios, essa novidade do YouTube agora com essa aba de cursos? O clássico que quanto mais informação, melhor. Mas eu sempre fico meio cético em relação a alguns cursos especificamente sobre criação de conteúdo, porque as coisas vão mudando muito. É sobre o YouTube. Se a plataforma em si vai disponibilizar a última informação disponível, eu acho legal. Tem uns 2, 3 meses, a Google pediu para até montar uma equipe de streamers, né? Pessoas que estavam fazendo stream, que eu chamei o Edu, o Funk, o Hayashi, a Rayana e o Kogu. Que eu montei uma equipe legal para dar um ponto de vista que, em parte, era isso, de como implementar e as boas práticas em relação às lives. Não sei se eles vão usar isso nesses cursos, eles não acabaram não atualizando mais sobre isso, mas foi bem sobre o que está atualizado sobre fazer live no YouTube hoje em dia, e por isso que eu peguei pessoas de experiências diferentes. O Edu estava começando na época, inclusive recomeçando a fazer live no YouTube, então eu peguei pessoas que estavam fazendo há mais tempo e tal, e foi bem legal. Sobre cursos e cobrar, é o que o Edu falou. Eu sou muito cético de quando você vai cobrar algo do teu público diretamente, né? Uma coisa é ter responsabilidade com o que a gente promove. Se for Vaibach e a Lura são duas das maiores parceiras da minha agência e nunca recebemos um feedback negativo especificamente sobre alguém que fez um curso, pelo menos não pra gente. Então a gente divulga com tranquilidade isso. Mas tudo que o criador de conteúdo puder fazer para ser de graça ou não ser muito chato assim pro teu público, eu acho que é bom. Porque na hora que você cobra, eles podem te cobrar, né? Você vai ter que dar satisfação para eles. E isso é um risco que eu não diria para a maioria dos criadores de conteúdos correr, sabe? É por isso que no meu curso, uma coisa que eu fazia, assim, eu dava o período máximo que a plataforma permitia para as pessoas pegarem o reembolso, que eu acho que era 28 dias, se eu bem me lembro. Mas teve gente que falou, Edu, dá pra dar o reembolso, tipo, passados meses. Eu falei, toma. Porque, cara, eu não quero conviver com o fato de, tipo, o cara demorou pra assistir o curso, quando assistiu achou que não gerou valor pra ele, ou ele teve problema financeiro. Cara, toma. Hoje eu não consigo fazer isso mais porque eu já nem tenho mais o curso disponibilizado, mas eu fiz isso por muito tempo. Mas a gente faz isso de graça aqui, cara. Não que a gente tá dando aula aqui, mas a gente fala sobre criação de conteúdo de uma forma gratuita. E a gente nem tá monetizando, além dos nossos queridos parceiros da nuvem, né? Nosso canal não é monetizado no YouTube ainda, nunca foi. Isso é importante dizer também, mas também por questões burocráticas nossas aqui do nosso lado. Mas é isso, eu acho que quando você vai cobrar o teu público, você tem que ter muito cuidado. E ainda mais negócio de curso, cada vez mais eu falei dos coaches do Instagram que eu sigo, tudo é mentoria
pra você ser rico e você não precisa aparecer no Instagram. É muito específico o que essas mentorias fazem. Ele pega, não, você não precisa aparecer, porque tem gente que fala, eu não quero aumentar meu perfil e fazer story gravando. Não, você consegue ficar rico de casa. Então, cursos no geral, nesse sentido, de criador de conteúdo, de influenciadores, estão com uma ótica negativa no geral. Então, tudo que você puder fazer pro teu público que você não precise pagar, claro, vou dar um sub na Twitch, legal, é uma coisa que o cara fez por espontânea vontade, vou ter os emotes aqui, não vou ver propaganda. O Edu falou de membro no canal dele, ele bota o menor valor, que é R$1,99, não tem nada abaixo de R$2 no Brasil hoje. Eu até fui virar membro e eu achei que, vai ser R$5, R$10, não, é R$2. Então, eu acho que criador de conteúdo tem que ter muito cuidado com essa ficha na hora que você gasta. Se você vai pedir pro teu público pagar algo para você diretamente, entregue um valor muito grande nisso. Senão você vai perder toda a confiança a respeito de alguém que tá pagando suas contas, mesmo que indiretamente, através de publis e tal, e coisas assim. Então, cuidado. Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio do The Byte. Mandem as opiniões de vocês a respeito dos assuntos que a gente abordou através dos comentários. Quem não for inscrito aqui no The Byte, inscreva-se. Sigam-nos nas redes sociais também. Estamos no Spotify também, se você prefere só ouvir os nossos papos. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos.